Oi, o Sensação está começando agora. Revolta, indignação, ódio, vingança são alguns dos sentimentos causados pelos crimes de pedofilia. Recentemente foi aprovada uma lei que criminaliza e aumenta as penas para posse, divulgação, aquisição e venda de material pornográfico envolvendo menores de idade. Especialista nesse assunto, o promotor Casé Fortes está lançando o livro Todos contra a Pedofilia. Mas o que será que faz com que uma pessoa cometa esse tipo de crime tão perverso? Vamos saber o que dizem os estudos sobre a mente, vamos saber como é o comportamento humano, conversando com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Vou começar falando desse assunto que causa horror, que é chato de falar, mas que tem que falar. Tem que falar porque ele existe, porque ele é uma coisa concreta, acontece quase todo dia. A gente lê nos jornais, sobretudo nos jornais populares, né? Muitos casos. A gente vê nos jornais, a gente vê, eu vejo todo dia. Você vê todo dia como promotor, né? E porque, de fato, os crimes de abuso sexual e de exploração sexual de crianças e adolescentes acontecem todo dia, toda hora, em todos os lugares, todas as classes sociais. E, felizmente, hoje em dia, a gente vê que eles estão sendo mais revelados, eles estão aparecendo mais e tem que aparecer para que a gente possa prevenir, para que a gente possa cuidar da vítima e também punir o criminoso. Tem essas três E a gente tem punido os criminosos? Dentro do que a nossa lei permite, você sabe, de outras vezes eu já te falei minha opinião, eu acho que a nossa lei tem que melhorar, tem que ser mais firme, tem que ser mais rígida na punição de todo tipo de criminoso. Especialmente o criminoso que eu chamo de criminoso pedófilo, aquele que comete crimes de abuso e exploração sexual contra a criança e adolescente. Por quê? Porque a criança é o nosso bem maior. Não é só porque está na lei, está na Constituição, como prioridade absoluta. Mas, acima de tudo, não precisa lei para qualquer pessoa saber isso. Sempre que eu faço palestra em qualquer parte do Brasil, a primeira pergunta para começar é assim: o que existe mais importante no mundo? O que existe mais importante na sua vida? E a resposta é sempre a mesma. É meu filho, é minha família. E esse tipo de crime, o estupro de uma criança, por exemplo, ataca todos os direitos que ela tem. Direito à saúde, direito à saúde física e mental, direito à educação, direito à convivência social, comunitária. Realmente isso acaba com a vida de uma pessoa. A exploração sexual de criança através da prostituição infanto-juvenil ou da pornografia infanto-juvenil são coisas que estigmatizam pessoas para a vida inteira. Acho que os danos são irreparáveis, né, Ana Beatriz? Eu acho que é irreparável pelo seguinte, uma criança que sofre abuso sexual, ela vai ser um adulto que sempre vai ver o amor distorcido. Porque olha só, a idade que eu tenho hoje, eu tenho em mim a criança que eu fui, todos nós aqui. Se essa criança é uma criança abusada, ela sempre vai ligar o amor a uma questão de ter que satisfazer o outro, de dar alguma coisa, de não receber nada. Isso é muito ruim, porque não tem autoestima que resista a isso, esse buraco. E hoje, eu estava até conversando com o Casé, hoje as pessoas falam mais, né? Porque não se falava. A pedofilia era um tabu, como o suicídio é um tabu, né? Que as pessoas falam assim, não, fulano morreu, ninguém sabe de quê, como, né? A pedofilia durante muito tempo foi isso. E hoje eu vejo a geração mais nova, e estava até falando com ele, que me espanta, que a gente achava que não tinha pedofilia até muitos anos atrás, que era uma coisa só de homens, né? Para com meninos ou para com meninas, e a gente sabe que mulheres também cometem, só que tem que as mulheres estão naquela coisa da babá. E por que isso está vindo à tona hoje? Porque tem as câmeras ficaram acessíveis. Você hoje tem no teu celular, você controla a casa. Outro dia eu li uma coisa dessa. É horrível isso. E tinha câmera da babá. É isso que está sendo revelado. Isso. Eu não achava que era... É muito comum, que acontecia, Leda. entendeu? Assim, realmente não achava. Babás que masturbam meninos, meninas, e aquilo causa uma distorção, porque a babá tem aquela coisa do aconchego, não é o pedófilo vilão. Não é o tradicional, que só chega. Né? Aquela ideia que as pessoas aquela que têm. alimenta, que dá o carinho, é a tia Benta, né? A vovó Benta, aquela coisa assim. Então, as crianças ficam a vida inteira não sabendo o que aconteceu. Essa matéria que eu li, a criança chegou no colégio e contou
Ela achou tão natural, porque era babá dela Sim, que fazia. sim. Ela contou na sala de aula para a professora, na frente pai... dos coleguinhas, com toda a naturalidade. Foi aí que se descobriu. Sim, porque para a criança é um brinquedo. Pai, quando é o padrasto, quando é a babá, quando é um religioso, como a gente estava falando. E quando é a mãe permitindo... A mãe, a gente tem casos até descritos no livro, com participação direta da mãe. No final do livro... Tem essa parte, né, que eu acho importantíssimo que o Cazé levantou, que é essa mãe que se cola com um homem, que geralmente não é o pai, Nesse é o caso padrasto. não era o pai, era o padrasto. Mas é mais comum. E aí ela, apaixonada por aquele homem, sabe aquela mulher que faz tudo por amor? Ela resolve fazer do seu filho ou da sua filha uma mercadoria, né, para ser exposta, para ter sexo, uma mercadoria sexual mesmo. Alguns casos, e um deles é esse, isso é muito comum. A mãe, o pai, o padrasto, eu tive uma audiência uma vez, que durante a audiência, a garota de 7 anos de idade, relatando que ela era reiteradamente abusada pelo próprio pai, né, que a submetia a sexo oral. Ela chegou e contou isso com uma naturalidade tão grande que eu não consegui não ficar espantado diante daquilo. Eu e a juíza e a psicóloga estavam presentes, né? E ela percebeu, né, que a gente ficou espantado e emendou assim, mas todo pai não faz isso com a filha? Sim, porque para a criança isso é achou uma que aquilo era verdade. a coisa mais É normal. proteção maior. Exatamente. É proteção, inclusive. O pai e mas mãe. que O contexto Exatamente. dela era esse. Né? Então, esses crimes de abuso sexual Que com crianças tragédia, hein? e acontece às vezes... Porque a visão dela de amor, de Mas afeto, você está entendendo família, que tá você toda... matou uma parte do adulto matou que o depende... futuro dela, né, como Exatamente. pessoa. Doutora, eu faço uma pergunta, estava até conversando com o Cazé antes. Assim, uma das coisas que me preocupa é como sanar isso. O problema do tabu é claro, antes não se falava agora. Que eu saiba, mais de 80% dos casos acontece dentro de casa, com os pais, com o irmão mais velho, ou com o tio ou com o padrasto. Exatamente, isso mesmo. Ou então, na escola, Sim. com o professor ou com o religioso. Sim. Portanto, Sim. é um instinto natural nosso. O tabu escondeu e essas pessoas fizeram escondidos. Agora, o trabalho é principalmente em cima da gente, continuamente, como você controla esse instinto. Não, eu acho que Porque... não só controlar, mas também formar as crianças, porque, por exemplo, se você perguntar, você pode ter, eu já tive um caso de um homem bem mais velho, de 40 e poucos anos na época, com uma menina de 16, e ele não era um pedófilo, porque de fato aquilo era os dois, era amor, era uma relação Questão consensual de fato. também, Aquilo não era uma brincadeira para postar, para não sei o quê. Existia, era real. Então a gente também tem que ter essa noção de que não é taxar qualquer coisa. É a questão da violência, da coisa que é imposta, da coisa que é literalmente imposta. Né? Eu acho que quando a criança não tem jogo. Não tem jogo, não tem, porque a criança não sabe o que é certo e errado. Porque a criança pode até saber o que é, porque vive num lugar, sei lá, numa família meio torta, mas ela não tem, ela não tem da criança é diferente. Ela pode até permitir, entre aspas, esse permitir, mas como brincadeira. Mas ela não tem o conhecimento, ela não tem o discernimento para permitir. Então não tem jogo. Quem faz com o diabo dele? Por isso que eu acho que o adulto tem que ser preparado sempre. Sim, não só os adultos, né? Porque, por exemplo, você pode ir num lugar e que as crianças podem perfeitamente, você como médico, muitas vezes tem criança que sobe no teu colo, tia, te abraça, não interessa. Isso não é justificativa. Claro, você tem que ter a ética de chegar e tirar, e pelo contrário, eu acho que hoje, por exemplo, com crianças, eu falo com as minhas crianças, tipo assim, olha, quando acontecer alguma coisa, começar a tocar, vê se aquilo bate no coração estranho, porque tem a coisa da intuição, porque todas as crianças depois, adultas, dizem assim, eu sabia que era uma coisa errada, mas não sabia o quê. Então, mas a própria criança começar a sinalizar. E a maior justificativa que um criminoso dessa natureza apresenta em juízo sempre, a defesa ela me provocou. Exatamente. Ela veio para cima de mim, ele veio para cima de mim. Existe a interpretação deturpada, existe a mentira pura e simples, a safadeza mesmo desse bandido, que está justificando dessa forma, e existe também aquela criança que vai e te faz carinho e senta no seu colo, mas ela não faz isso com uma intenção sexual.
faz isso de uma forma realmente Sim, mas mesmo inocente. se ela fizesse com a intenção... se Não você- cabia ao Exatamente. adulto, Você exatamente. Ação moral... Você tem que Exatamente. transformar isso. Quem é o adulto naquela Exatamente. história? É, Isso é justificativa? A culpa é do adulto, Quando sempre, tem a um princípio. capítulo aqui no livro chama Entrevista com o Pedófilo. Eu passei 3 horas e meia conversando com um pedófilo condenado por ter estuprado 3 meninas, a mais velha com 11 anos. E conversei muito com ele, eu fui lá, me preparei para ir, manter uma cara de poker, paisagem, ou seja, não, né, para deixar ele falar. E ele falou, né, não foi em momento nenhum, eu falei, ó, eu vou publicar, você consente, consinto e tal. Aí eu publiquei ipsis literis e comentei. Uma parte, num determinado momento, ele chegou e falou para mim, mas o senhor pensa bem, doutor, né, a menininha novinha, bonitinha, corpinho bem feito, chega perto de mim, bota a mão assim na minha perna, bem pertinho do meu, usou um palavrão, né, eu sou homem, né, doutor? Tipo, eu tenho que reagir. Eu pensei aqui comigo, claro que não é homem. Claro que não é. Um sujeito desse não é. Talvez você não seja, já pensou nisso? Na verdade, ele ali não agiu como um homem deveria agir, que é respeitar aquela criança, independente até da malícia dela que ela possa ter por uma educação deturpada que chegou. Agora, o que se faz com um diabo desse? Porque a justiça condena por alguns anos, né? Quando condena? Tem atenuante para isso? Todo crime pode ter atenuante, o que depende das circunstâncias do fato, né? E tem agravantes também. A das penas do Código Penal, a maior de todas, o máximo de pena que nós podemos ter é 30 anos. Uma delas é justamente o estupro de vulnerável com resultado morte. O crime de pedofilia por excelência, o artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável com resultado morte, é a maior pena do Código Penal. Não cumpre 30 anos. Ninguém cumpre 30 anos. É o quê? Um sexto da pena? Não sei, depende muito de várias situações. Mas o fato é, já disse uma vez para você, acho que a gente deveria ter, não fala assim, vamos reformar o Código Penal, tudo bem, pode até ser. Ele teve uma reforma recente, agora justamente nessa área, eu falo disso aqui no livro. Mas a gente tem que tratar também da lei de execução penal, ou seja, cumprir a pena a qual a pessoa é condenada, né, com dignidade sim, mas com rigidez, com trabalho. Isso é muito importante. Porque senão não adianta. A pessoa um pedófilo é recuperável? Olha, um pedófilo, quanto mais, eu considero um psicopata. Quer dizer, aquela pessoa que ela só quer usar aquela criança por uma diversão, por um prazer. E o prazer do psicopata não é o prazer sexual, é a submissão do outro. Isso que isso é que dói mais. Diferença. O prazer, o orgasmo não é como o nosso. É subjugar, é ter o poder, é manipular, é sentir poder em cima da fragilidade do outro. Por isso que é tão importante a gente falar a respeito desse assunto. O principal objetivo desse livro aqui é prevenir através do conhecimento. O criminoso pedófilo gosta de ficar com a criança porque naquela situação ele é mais forte, ele é mais esperto, ele é maior, ele é mais experiente, mais tudo. Ele controla totalmente, ele se sente o máximo. O prazer, o orgasmo. Agora, quando ele, porque pedófilo pode ser de qualquer, tem várias idades, várias classes sociais, várias maneiras de ser, mas o que tem em comum em todos eles é que todos são covardes justamente por essa ação. Então o que a gente pode fazer? Dizer para eles o seguinte, para o criminoso pedófilo, está vendo essa criança que está aqui, que é meu filho, meu sobrinho, meu aluno, meu vizinho, meu amigo? Ela não está negligenciada, ela não está abandonada, eu estou prestando atenção nela. Não mexa com ela, porque tem gente que está olhando por ela. Ela não está abandonada, não. Isso é um santo remédio para afastar esse crime, que é muito melhor do que a gente punir, independente de qual seja a punição, é a gente evitar que uma criança sofra qualquer tipo de crime desse. A punição, a tragédia já aconteceu. A gente tem que agir antes. O problema é que as pessoas... Mas ele dá algum sinal, o pedófilo? O pedófilo é o suspeito. Se você botar 4 homens aqui e falar assim, quem é o pedófilo aqui, quanto mais... Você aposte naquele que está mais arrumadinho, mais perfumado. Ele é uma coisinha. Ele é o suspeito. Aí é muito engraçado que mãe... psicopata, né? Você fala isso no seu livro. A mãe tem muito medo daqueles tipos de mais brutos, rudes, aqueles que... Os mais tatuadores, toscos, mais tocos. São os mais fofos.
São capazes de matar um pedófilo se descobrir. Porque assim, aí ele vem com aquele ar todo. Como a gente teve esse ano, eu achei que o grande filme, eu não sei nem se foi ele ganhou, foi o Spotlight. Que assim, aquilo foi lindo, a perplexidade dos jornalistas diante da comunidade. E isso ainda acontece muito no Brasil, no interior. Se for médico, se for político e se for padre... religioso. A família encobre. Infelizmente, é por isso dessa negligência da família que é muito difícil também, mudar. Assim, falar, é o tio fulano. Não fala esse seu tio, não fala esse seu tio, tem essas coisas. Desculpe, tenho muita curiosidade, porque os dois filmes do Oscar, tanto Spotlight quanto o Quarto de Jack, falam sobre o mesmo tema. Exatamente. Não é? São dois filmes fantásticos. Há uma grande diferença, porque tudo vem da base da cultura, da educação, de base, dali vem tudo, né? Entre nós, brasileiros, e o restante do mundo. Há esse comparativo? Ou nós estamos muito à frente? Qual é a relação? Existem países que estão numa situação muito mais grave que a nossa. Nós tivemos a ocasião de fazer um curso nos Estados Unidos com o pessoal do FBI que nos mostrou as investigações feitas, por exemplo, na Tailândia. Lá, a prostituição lá em geral é uma coisa... comum na sociedade. E existem aquelas boates especializadas em crianças. São meninos ou meninas e meninos e meninas. Existem locais lá, eles nos mostraram esses filmes feitos lá, em que a pessoa chega, por exemplo, e pede por número, fala, eu quero 3 meninas. Simplesmente. E existe uma boate qualquer aí, em que ficam aquelas moças dançando em pequenos palcos, lá tem meninos dançando. Lá tem os meninos que são criados como meninas desde pequenos e forçados a se prostituir, os lady boys que eles falam, né? Então existem países numa situação pior. Agora, nós temos uma situação muito grave no Brasil. Os Estados Unidos também têm uma situação bem grave. Mas hoje nós temos pelo menos noção de que esta situação é grave. Mas alguns estados tem uma situação bastante noticiada, né? Em relação à exploração sexual, principalmente. Sexual, São aqueles mais ligados ao turismo estrangeiro, sexual, são as praias do Nordeste, por exemplo, conhecidas. Mas assim, tem, por exemplo, os estados do Norte, onde nós tivemos lá as adolescentes os próprios pais levam. A história do Boto, né? Por exemplo, a história do Boto vem do abuso sexual. Né, o Boto aparecia lá e engravidava as meninas em noite de lua cheia. Na verdade, quem engravidava era o pai, era o irmão, era o padrasto e botava a culpa no Boto. Isso lá no norte do país. A gente esteve na ilha de Marajó, passei lá uns dias. Por quê? A ilha de Marajó, ela foi descoberto lá verdadeiros bordéis especializados em crianças, parecido com o que tem na Tailândia. Na ilha de Marajó. Na ilha de Marajó. Existem naquela região portuária, ali da região norte, né? Os rios são as verdadeiras estradas do norte, né? As chamadas meninas balseiras, vocês já ouviram falar? As meninas balseiras são aquelas que andam de barco em barco, tocando uma balsinha, meninas de 11 anos, 12 anos, 13 anos de idade, se prostituindo em um barco e entram e vai em outro e tal. Aí isso é uma coisa que acontece lá no norte. Acontece a mesma coisa aqui no sul, no sudeste, ali em São Paulo, no entorno da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde ficam parados milhares de ônibus, as meninas andam lá em volta, fazendo a mesma coisa. Né? Nas praias do Nordeste, a gente vê crianças de 5, 6, 7 anos de idade abordando o turista, oferecendo sexo oral. Agora, existe um dado também social e econômico, né? Pais que se livram das filhas, que não tem mais como sustentar, então colocam elas na vida. Que se sustentam através de. Agora, quando a gente fala em pedofilia, o que me deixa mais ainda perplexo é quando você vê pessoas de alto nível intelectual, educacional, financeiro e toda essa tara, né, solta em qualquer cultura.
Quer dizer, isso é um dado muito importante. Assim, então, como lidar? Nós estamos vendo num século, quer dizer, depois da Segunda Guerra, que as máscaras começam a cair, né? Os tabus começam a cair e começa a se falar disso. Então, hoje se fala de sexualidade em qualquer casa. A própria igreja admitiu isso. Escondeu durante anos. Então assim, os filmes mostraram, mas os próprios, o Papa, alguns bispos, excelente dele. Alguns bispos ainda tentam esconder. Um departamento especial para tratar esse assunto. Na realidade, o grande tabu não era a pedofilia, era a sexualidade. Não se discutia claramente sexualidade. Então, tudo era deturpado. E a pedofilia estava ali no porão da sexualidade. O que me toca muito neste assunto aqui, dos crimes de pedofilia, abuso sexual contra a criança e adolescente, exploração também, é justamente o sujeito em questão, que é a pessoa mais importante que pode haver. É a criança, nós dependemos, né? O nosso futuro depende dela. Essa coisa de passar por várias classes sociais, eu já tive relato aqui no Sem Censura de um promotor aqui do Rio que descobriu um apartamento fantástico, maravilhoso, bem montado, uma família aparentemente estruturada e tal, e tinha umas paredes falsas, onde a família armazenava fitas e material pornográfico ligado à pedofilia e tal. Mas muito, eram assim, tinham paredes falsas e boas paredes. O apartamento era bom, ele me mostrou as fotos. Eu fiquei chocado com a arquitetura que eles fizeram, porque houve um decorador, um arquiteto, alguém que fez aquele desenho no apartamento. Paredes corriam assim, com material pornográfico. Eles investiram nisso. Investiram, todo etiquetado. Como já vi também com bebê. Esse mesmo promotor me mostrou fotos, eu não quis nem ver, porque seguinte, é tão essas repugnante. fotos com o estupro de bebês, elas existem muito na internet, na Deep Web também, na internet. Mas isso também é crime? É crime, sim, claro. Ter essa foto é crime, vender essa foto é crime, expor esta foto em público por si só é crime. Você passar no WhatsApp e falar assim, olha que foto horrorosa, como já fizeram comigo, às vezes na maior inocência, eu falo, por favor, não publique esse tipo de foto. Às vezes a pessoa manda no Facebook, no WhatsApp, né, até com boa intenção, olha só que horrível o filme que eu recebi, aqui essa criança de 2 anos sendo estuprada. Meu Deus. Eu falei, não publique isso. É porque cada pessoa que acessa, eles ganham. E também a degradação daquela pessoa também, né? E a propaganda para eles. É um comércio muito rentável. Os Estados Unidos já têm um controle sobre isso. E nós estamos tendo desde 2008. Eu acho que o principal, repetitivo, é clichê, é verdade. É educação. Não tem outra saída mais não. Agora, o investimento em tecnologia de investigação e tal, é óbvio que é necessário, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Uma pessoa que estupra uma criança, filma aquilo e vende na internet. E não paga imposto. Livre. Livre, né? O dinheiro... De taxação. Livre. É incrível. Sabe que existe um site chamado... Nem divulga. É isso que eu ia falar. Não, nem divulga. Tem um tipo de site. Verdade. Não vou falar o nome. Um site que divulga, a pessoa pode entrar até de curiosidade para ver, né? Mas é difícil. O maior site de pedofilia do mundo, ele fica na Deep Web, ele não está na internet de superfície. Que a gente tem acesso. Né, tem uma internet abaixo da internet ou acima da internet. Tem o submundo. Na verdade, a maior parte da internet. É como o mundo, como a vida real, né? Tem o submundo. Exatamente. Na internet também a gente fala um pouquinho sobre isso. A maior parte da internet não é acessível pelos browsers comuns que a gente tem. O livro fala do enfrentamento, da prevenção, do abuso, mostra casos. Leis, fala de história. E fala das leis. Também. Fala de história, mas a intenção foi justamente levar informações que servissem para a prevenção e para o combate. Não é escrito numa linguagem complicada, né? A parte mais jurídica está separada no final, quem não quiser é só pular. E ele é baseado em casos, todos eles em que eu estive lá presente. Você está no livro, né? Lá está relatado, tem uma parte aqui, lê da NAG contra a pedofilia. Aqui. Contra, você está lá contra. Claro, com certeza. Contra a pedofilia. Tem a Ana aqui também. Tudo bem, que todo mundo do lado contra. Mas tem também Ana Beatriz contra a pedofilia. Exatamente. Tá aqui, graças a Deus.
Está marcado aí já? 2012. É bom porque até vou ficar sabendo que em 2010 então, eu já falei aqui de todas as vezes que a gente veio aqui pedofilia. falar sobre isso. Muito bom. E Tá tá o aqui, agradecimento registrado. especial Não, muito a obrigado. você Eu e a fico você. grata a você Isso. por vocês virem aqui falar disso, que a gente É poder dever dar da gente. um toque desse assunto. Falamos hoje de pedofilia, contra a pedofilia, dos crimes, do que é, do que representa e de como destrói as nossas Como é crianças. importante a gente prevenir. Prevenir, para não ter que remediar. Com Doutora Ana certeza. Beatriz, com certeza. Com certeza. Pedófilo é um é tabu um que tem que psicopata. baixar, tem que falar. Para mim, é uma opinião particular. Opinião da Ana Beatriz, pedófilo, Que eu assumo. psicopata.